liguei a televisão e olhei e estava passando um documentário sobre algumas vertentes de seres humanos da história da humanidade que tinham ligações com o que a gente chama de treva, de sombra e tal, né? E aí o discurso era o quanto esses caras usavam coisas para acessar esse poder oculto. Eu prefiro chamar assim. Sim, sim. Né? Porque eu não vou chamar jamais de bem e de mal, Sim. ou de bom ou ruim, Sim. mas eu acho que ainda é o conhecido e o desconhecido. Boa. O revelado e o oculto. Boa. E esses caras acessavam essas coisas, eu estou falando de algumas pessoas que talvez vocês conheçam. Não é história, não estou inventando nada aqui, nem é minha vertente de estudo de nada, mas a gente acaba tendo a informação. Estou falando do grande czar da Rússia. Estou falando de Hitler. Uhum. Estou falando de Winston Churchill. Polêmico. Estou falando de Napoleão. Ok. Caras que buscaram incessantemente o acesso ao poder do oculto. Sim. Obviamente, os motivos e os objetivos eram totalmente escusos e pervertidos, mas, enfim, buscaram. E muita coisa permeia todo esse conhecimento oculto. Sim. A numerologia, a geometria sagrada, a cromoterapia. E aí entra nesse rol de conhecimentos ocultos, aromas e sons. E é por aí que a gente vai caminhar um pouco. E ainda bem que o programa de ontem que eu assisti não foi só sombra, né? Só aquela nuvem negra. Apareceu um cara que acho que todos nós já ouvimos falar, quem não ouviu já pode ter ouvido o nome, talvez não associe a pessoa aos feitos dela. Estou falando do Dr. Masaru Emoto. Sim, experimento da água. Isso. O Dr. Masaru Emoto, ele entrou para essa vertente de estudo, se vocês não sabem, porque ele queria descobrir o lado sombrio da interferência dos sons, dos mantras, das invocações, e etc., que caminhavam com esses caras no lado da sombra. Caraca! Como é que eles invocavam esse poder, e como é que isso vinha, e como é que essa força se manifestava através da emissão dessas músicas, e mantras, e sons, e instrumentos e tal. E ele fez a experiência da água. A experiência era colocar água, uma água, cientificamente, obviamente, quem sabe que tem que ser o mesmo tipo de água, da mesma fonte, do mesmo tudo, né? Com um cunho extremamente científico, sem nenhuma parcialidade, né? Em hipótese alguma. Ele emitia sons, deixava um recipiente com esta água emitindo sons, e aí ele escolhia sons que tinham essa conotação muito mais negativa, vamos dizer assim, Perfeito. Com frequências vibracionais mais baixas e mais densas, né? Isso. E um outro recipiente recebendo o oposto. Frequências elevadas, suaves e amorosas, etc. Ele emitia esse som nesses dois recipientes isoladamente e os congelava. Com o congelamento, ele conseguia identificar qual o comportamento da molécula da água. E aí, para quem, talvez vocês tenham visto esses desenhos, não sabem nem o que é,
a formação das moléculas da água diante a conformação, na verdade, que posicionamento, que geometria, que aspecto que elas tomavam na iminência de determinado tipo de som e frequência vibracional. E a coisa é simplesmente fascinante, chega a ser assustadora a diferença. Então, a mesma molécula, por exemplo, virava uma estrela cristalina, totalmente brilhante, etc., com formas magníficas, geométricas, né? Sagradas, quando recebia a vibração positiva. Na contrapartida, virava quase que uma geleia, uma coisa turva, uma molécula toda disforme e toda desconfigurada, quando recebia a vibração que era mais densa, mais pesada ou mais negativa, vamos chamar assim. E, obviamente, a conclusão foi óbvia. Por que ele escolheu a água para fazer o experimento? Podia fazer com a banana, uma laranja, um vinho, mas por que a água? Porque nós somos 70% água. Porque o planeta, coincidentemente, também é 70% água. Então, ele conseguiu entender que a frequência sonora, as frequências vibracionais, em especiais as audíveis para o ser humano, elas causam alterações nas nossas moléculas de água. Traduzindo, o que a gente escuta causa alteração, reconformações e reconfigurações em 70% do nosso corpo. Isso é muito sério. Muito. Sim. Muito expressivo. Quem não se pegou numa situação que está fulo da vida com alguma coisa e bota um rádio no último volume para cantar, para escutar sei lá o que, qualquer coisa, aquela música predileta. Por quê? Os sons, depois nós vamos falar de aromas, nos levam a estados alterados de consciência. Para lá ou para cá. E isso é uma escolha. Né? Os aromas seguem a mesma linha de raciocínio. Quando você inala, seja via pele, porque também você tem uma absorção do que está no ar em relação ao processo químico e bioquímico do que está sendo exalado no ar, mas em especial pelas narinas, você está mandando uma mensagem direta ao seu cérebro. E essa mensagem vai atuar na reconfiguração de muitas coisas também. Imediatamente ela te leva para um estado alterado de consciência também. Sim. Então, vou fazer uma brincadeira aqui. Para quem bebe, para quem faz uso de alguma droga, para ficar legal, para ficar, né? Não precisa gastar dinheiro com isso. Uma boa música e um bom cheiro vai levá-lo, talvez um pouco mais devagar, mas com certeza de uma forma muito mais saudável e menos agressiva para o seu corpo, ao mesmo lugar. E é isso que é a história de todas essas civilizações que a gente conhece e relatam essas coisas. E eu fiz questão de colocar alguma coisa aqui para vocês verem, que foi o material dos posts. Eles relatam essa familiaridade e essa convivência divina com os aromas e com os sons. Você, por exemplo, você tem uma vertente de trabalho bastante xamânica.
os xamãs, os índios, as culturas nativas, têm os aromas e os sons como condição sine qua non para o acesso ao divino. Sim. Sim. Então, as queimas das ervas para aromatizar, os tambores, são emanações de frequências vibracionais, ou inalativas, ou audíveis, que nos levam a alterar, aos estados alterados de consciência, que nos levam ao acesso ao divino. E, em especial, ao nosso divino. Ao nosso divino, já. Aquele lugar dentro de nós que precisa, às vezes, ser muito bem trabalhado, né? Para a gente conseguir acessá-lo, percebê-lo e vivê-lo mais intensamente. No dia a dia é bem mais complexo. Os perfumes estão aí, né? Carésimos. Por quê? Porque eles têm um efeito muito forte na vida do ser humano. O perfume, o aroma, ele pode repelir ou atrair. Sim. Ele pode te gerar um estado de felicidade brutal ou de tristeza brutal. Então, essas coisas são inerentes ao processo da vida do ser humano, desde que a gente consegue ler os relatos, né, voltando para as outras lives, onde não tem relato escrito, infelizmente, né, não vamos entrar no assunto, fica impalpável. Mas da onde a gente tem para frente alguns relatos, a gente sabe, e as paredes dos templos e tumbas e sarcófagos e todos os, né, as construções egípcias são repletas do chão até o teto de informações sobre a aromaterapia e sobre o que chama de sound healing, né? Sim. Do tratamento de saúde via sons, né? Eu prefiro chamar de terapia de som, para ser mais abrasileirado, mais tupiniquim. Mas elas são repletas disso. O acesso aos oráculos, aos templos, são recheados das coisas dos incensos, dos óleos essenciais, das músicas, dos mantras, né? O que é um mantra, senão uma sequência sonora extremamente bem elaborada e de forma lógica, para que ela tenha reverberações específicas para uma determinada coisa específica, né? Todo mundo conhece o Om. Aquele Om. Para quem sabe fazer a impostação do Om, vai encontrar a vibração mais equalizada do Om vibra na nota Si. A nota Si é a nota do chakra coronário, do acesso ao divino. Nós vamos falar um pouco disso, da relação das notas musicais e das vibrações sonoras. Então, as coisas são muito bem calculadas e planejadas para determinadas forças, para que você entre em determinado estado alterado de consciência, para determinado tipo de acesso. Então, quando você... E não estou recriminando ninguém aqui, pelo amor de Deus. Eu gosto bastante de um rockzinho também. É? Eu tenho 56 anos, eu sou da geração que curtiu heavy metal. Nossa, você, não imagino. E até hoje, algumas coisas eu acho muito, muito legais de escutar e tal. Se você não prestar atenção, né, dá até uma vibe, assim, dá até um... Né, te dá uma certa energia. Sim. Mas a gente tem que prestar atenção com que finalidade você está fazendo isso. Uma vez alguém me ensinou uma lição que não é o quê,
é o porquê. E para qualquer coisa na sua vida, eu fiz esse teste, foi um grande sábio que me ensinou isso, não está mais nesse planeta, faz alguns séculos. E eu tentei colocar essa lição em tudo do meu dia a dia. E ela cabe perfeitamente. Né? Eu vou escutar uma música. Não é o problema não é a música. É o porquê você está escutando essa música. O que você está buscando? Eu vou passar um determinado perfume. Por quê? Para quê? Pra quê? Não é? Então, usar essas coisas aleatoriamente, obviamente, por uma questão matemática do universo, vai levar a gente a resultados aleatórios também. Sim. É? E é por isso que a gente tem algumas respostas no dia a dia que a gente não entende no final da semana, até mesmo no final do dia. Mas você está falando de uma coisa, eu estou me segurando, mas eu não quero nem entrar a fundo nisso, mas tem uma outra coisa que entra com reverberação e com música, que é o som das palavras, né, Ronaldo? E como tem muita música que são programações subliminares que podem tanto te elevar como te destruir. Você deu um gancho maravilhoso. Eu já citei aqui algumas escrituras, já falei da Tábua Esmeralda, né? E já falei do livro do ensinamento do universo, que foi ditado pelo deus Thoth a Hermes, um deus grego, onde ele descreve e ensina Hermes os 7 princípios que regem todo o universo. E ele, nesse livro que se chama Corpus Hermeticum, ele ensina... Eu vou escrever aqui para as pessoas, tá? Legal. É latim, né? Corpus Isso. Hermeticum. Ele ensina a cada um dos 7 princípios como, porquê, aonde, como funciona. Então, é um livro relativamente complexo de se ler, mas é uma literatura sagradíssima, que rege e que explica como funciona todo o universo, do nível micro ao nível macro. E eu me referi a esse livro porque um dos primeiros pedidos que Thoth faz a Hermes e a todo o futuro desse ensinamento que seria entregue à humanidade é que ele não fosse traduzido. Eu não sei se alguém consegue imaginar por quê, mas você acabou de citar o motivo. Sim. Sim. Porque a tradução, do jeito que ele foi escrito, na língua mãe egípcia, que é de origem lá para trás, Atlântia, etc., ela estabelecia a emissão de sons vocálicos conforme você fosse lendo a lei ou recitando essa lei. E a emanação desses sons vocálicos fariam você entrar em frequência total com a lei universal. À medida que você traduz de um inglês para um português, você muda as tonalidades, você muda todas as notas musicais, toda a frequência vibracional em hertz que você tem na emissão do som. E Thoth pede para não traduzir, porque haveria perdas inimagináveis na eficácia da emanação dessa recitação das leis. Perfeito. Olha a profundidade da seriedade que é o som. Sim. Não só o que estava escrito na lei, mas a emanação do som, perfeito, conforme você fosse recitando a própria lei, e o que isso geraria de conexão com o universo. Então, isso é muito profundo. Sim, sim. E palavras,
as emanações verbais nossas hoje, todo mundo sabe que não é legal. Sim. Né? Sim. Existem muitas experiências feitas com plantas. Você coloca a mesma planta sob a emanação de palavras. Sim. Procurem na internet, tem muitos cientistas que fizeram isso. Coisas sérias. Sobre música, usando emanações de palavras de rancor, de ódio. A planta murcha. Sim. Ao contrário, ela se revitaliza. E eu tô focando muito nos sons, porque vou te dizer que sem perfume a gente vive. Mas, como é que... Eu estou sem perfume, vocês estão sentindo o meu cheiro? Mas meu som está chegando aí. Exato. E a gente emana esses sons no dia a dia nosso, falando com as pessoas, impondo a nossa voz. Dependendo do que você fala, como fala e por que fala, isso tem uma frequência vibratória. Sim, porque até... Isso é uma emanação de som do seu vocálico isso. Em direção aos ouvidos do outro. Exato. É do seu sistema nervoso central diretamente para o sistema nervoso central de quem está escutando. Isso é interessante que Isso você está muito falando, sério. Ronaldo. É independente, até mesmo quem não tem audição, mas a vibração, a frequência daquilo, de alguma maneira, ela é interpretada também, né? Porque tem gente que tem essa habilidade de ser surdo, mas é extremamente sensível, entende e diferencia, né? Muitos seres na natureza não captam os sons pelos ouvidos. Alguns nem têm ouvidos. Captam pela vibração no solo, por exemplo. Você bate o seu pé no chão, isso gera uma vibração que chega no outro. É fácil entender isso. Ah, nós estamos falando no ar. O ar só tem uma composição, uma densidade diferente do solo. Mas ele é composto por moléculas e átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. E essa vibração caminha por essas moléculas e chega no outro vibrando. O que acontece com um ser que está no solo é que o solo é mais denso e caminha muito mais rapidamente e mais fácil de perceber. Na água, a mesma coisa. Eu, nas horas vagas, eu sou instrutor de mergulho. E, por exemplo, no mergulho autônomo, lá no fundo, isso é tão poderoso que uma forma de pedir socorro é você bater com algum metal no seu próprio cilindro, que é metal. Esse som alastra por todas as direções na água por distâncias incalculáveis. Está lá o tubarão esperando essa reverberação de som. E o som, o tubarão, por exemplo, ele tem uma audição bem ruim. Mas ele percebe a vibração na pele. Perfeito. Porque a frequência vibracional do som que você emitiu chega no outro, independente do meio que você esteja. Sólido, líquido, gasoso. Então, é uma coisa muito séria. Precisamos tomar cuidado com o que se fala, né? E se a gente for um pouco mais holístico, a gente sabe que nossos pensamentos geram ondas. A diferença é que talvez não sejam audíveis ao ser humano. Exato, exato. Nessa dimensão não é. Ao ser humano, talvez não, mas aos seres multidimensionais e atemporais, essas frequências vibracionais do som do seu pensamento
vou chamar assim, o som do seu sentimento emite frequências vibracionais e ondas vibracionais que vão chegar a outros lugares. Isso é muito mais sério do que as pessoas possam imaginar, né, Ronaldo? Esse Muito mais. caso, a gente dedica uma outra para falar disso. E eu acho que tem um outro gancho também, se me permite, que também tem a ver, mas também a gente vai se perder, que você estava falando do mar, é falar sobre as baleias e os golfinhos. Sim. Olha, eu vou encurtar aqui para a gente não caminhar. Exato, Né? por isso que a gente faz uma outra sobre isso, mas que, nossa, é muita coisa sobre som. A fofoca, vou te chamar fofoca holística, é que esses seres que você citou, eles fazem parte de uma classe chamada cetáceos. Sim. Os cetáceos são tidos como a reminiscência, hoje, de Atlântida. Sim. São o elo mais próximo, em termos de seres vivos, de convivência, com Atlântida. Então, isso também dá pano para manga, essa conversa. Tá. E o trabalho que eles fazem para a gente, sem que muitas pessoas nem imaginam, é tão lindo e é tão necessário que eles fazem esse trabalho da manutenção da frequência elevada, né? A sustentação de um nível de amor, e enfim. Mas a gente deixa isso para uma próxima, que eles merecem essa homenagem. Eu não consigo nem falar que me emociona quando fala deles. É muito lindo. Não. Aí, falar de animais é um capítulo à parte, porque uma das vertentes de estudo meu, desde moleque, foi a etologia. Etologia é a origem da psicologia. Nossa, que legal. Pra vocês terem uma ideia. Uau, que etologia é o estudo do comportamento animal. Qualquer que seja o animal, inclusive o ser humano. Da etologia saem as ciências comportamentais que nós conhecemos hoje. Né? Então, como age, por que age, por motivos, o que tem, o que não tem, hábitos, etc. Tudo é estudado pela etologia. E eu me aprofundei muito nesse assunto porque me interessava demais esse aspecto do entendimento da relação do ser humano com o restante da natureza. Que lindo, que massa. Com toda ela. Massa. Mas, enfim, eu guardei um pouco, para falar de vocês, um pouco do que é mais claro, né? Quando a gente fala de som e aroma, no que é o Antigo Egito. Né? Por exemplo, aqui atrás eu vou mostrar para vocês, tem umas ilustrações. O Egito tinha, nessas duas ferramentas, os aromas e sons, a ferramenta mais preciosa e mais sagrada de contato com os deuses, com as forças do cosmos. Não havia a menor possibilidade de estabelecer um ritual holístico se não houvesse música ou emissão de sons, eu chamo de música, porque para eles qualquer batidinha que era feita de forma sagrada era uma música, e aromas. E aí, especificamente, para cada deus, seu aroma, para cada deus, seu som. Né? Por quê? Porque cada deus vibrava numa frequência vibratória. Então, em determinada frequência vibracional da energia do cosmos, se encaixa e se coaduna uma frequência vibracional da emissão do som e uma frequência vibracional do aroma. Então, as especificidades de cada acesso eram muito claras para o povo egípcio. E isso era extremamente sério, inclusive nos ensinamentos dos sacerdotes. Os sacerdotes, por exemplo, tinham como hábito eminente de todo o seu ensinamento e depois a prática sacerdotal durante a sua vida, banhos.
E os banhos não eram banhos, eu vou tomar um banho para tirar a sujeira. O banho era um ritual recheado de sons e aromas e óleos essenciais. E para atingir um nível sacerdotal, um acesso e conseguir evoluir nessa seara sacerdotal, a média de banhos de um sacerdote egípcio eram 4 por dia. Rapaz, olha os franceses aí, tinham que ouvir isso. Que incrível! E olha que interessante. Por exemplo, no templo de Luxor, em Karnak, tem um lago artificial construído que tem escadarias, onde eles entravam, se banhavam primeira vez, aí faziam suas coisas, e aromas, e cheiros, e incensos, tá? Ia para o seu dia a dia, depois tinha outro banho, e assim por diante. Porque isso, estar limpo pela água, estar harmonizado em suas vibrações, através dos sons, e estar na frequência correta, através dos óleos essenciais, era fundamental para a sua atividade e sua conexão com o cosmos. Aqui eu vou mostrar para vocês Saqqara, que é a nossa casa, né? Todo mundo já ouviu falar isso? Ela ainda é um enigma, né? Talvez dos mais reveladores para o futuro que possa existir no Egito ainda. Essa é a minha opinião. Que ela é muito pouco explorada e ela tem uma importância brutal. Primeira pirâmide construída no Antigo Egito, né? A das mais importantes, né? O nosso grande Imhotep teve lá a sua casa, ele a construiu, ele a projetou e foi uma das maiores sedes da Escola de Mistério do Olho de Horus, que foi a grande formadora dos sacerdotes egípcios e dos sumos sacerdotes egípcios. Em Saqqara, existem 4 quilômetros de túneis abaixo do solo. Esses túneis ligam câmaras. Câmaras ritualísticas, câmaras funerárias, câmaras iniciáticas. E algumas câmaras de cura. Em especial, as câmaras iniciáticas e as câmaras de cura, quando se revelaram as escavações que foram começando a descobrir, né? Escavando e acha uma câmara, daí acha um túnel, depois acha outra câmara e assim por diante. 2 coisas foram gritantes. A descoberta do primeiro azulejo da humanidade. As câmaras, em especial as iniciáticas e as de cura, eram revestidas com este tipo de azulejo de lápis lazuli, ou lápis lazuli, como preferirem. Toda, paredes e teto. Com formatos geométricos, essas câmaras, bastante específicos, bastante precisos. Por quê? As câmaras, todas elas, são projetadas para mais perfeita acústica na emissão de uma nota musical específica. Então, eles emitiam notas musicais de determinadas formas, já vou falar uma delas, que é fascinante. E esse revestimento todo nessas paredes levava a reverberação contínua. Imagine uma onda sonora ricocheteando em todas as paredes e teto, e na parede e no teto, e na parede e no teto, e isso reverberando em todos os sentidos, para todas as direções, ao mesmo tempo, e preenchendo toda essa câmara de forma contínua e precisa. Em especial, algumas câmeras iniciáticas conseguiram medir as notas. E elas vibram exatamente nas notas musicais que nós conhecemos hoje, né?
as 7 notas. E 5 delas representam os graus mais elevados do nível sacerdotal, do treinamento dos sacerdotes na escola de mistério do olho de Horus. Dentro dessas câmaras, já foram encontrados, até este momento, aproximadamente 4.000 vasos. 4.000. Ai, que... 4.000 vasos de uma rocha, para quem gosta da informação científica, uma rocha chamada calcita, que é mais conhecida no mundo holístico como alabastro. E eu vou mostrar aqui. Esta aqui, ó, eu acho que é um pouquinho mais... Aqui. Né? Tá aqui, ó. Esses vasos são grandes. São vasos de 50, 60 centímetros, 1 metro de altura. São os vasos originais encontrados dentro de uma das câmaras. A calcita, vocês vão procurar ela por aí como calcita ou alabastro, vocês vão achar. No Brasil temos várias espécies de calcitas. Então é bastante interessante. Eu tenho até algumas amostras aqui, o pessoal que faz o curso comigo brinca um pouco com as amostras de calcita. Esses 4.000 vasos, precisamente projetados e precisamente colocados nas suas respectivas câmeras, faziam a mesma função do que hoje a gente fica maravilhado e emocionado quando a gente escuta uma tigela tibetana. Sim. As tigelas tibetanas são projetadas para que ela imita uma nota musical específica de forma contínua e equilibrada e harmonizada. Então eles fazem aquela com bastãozinho, né, vão circundando e ela vai emitindo essa nota. Vocês imaginem uma sala de aproximadamente 5 por 5, mais ou menos assim, 6 por 6, repleta de tigelas tibetanas, reverberando ao mesmo tempo uma nota musical. Só que esta sala, revestida em todas as paredes e o teto, por uma rocha que reverbera perfeitamente o som. Isso era uma câmara iniciática no Antigo Egito. Ronaldo, você está falando, você está descrevendo, não sei se é viagem minha, se é indução, não sei o que. Cara, eu estou espiralado, eu tô me sentindo meio assim. Que coisa... Essa era a finalidade. Quando o sacerdote, o iniciado, entrava por uma câmara dessa, os sacerdotes formados, que eram responsáveis por tocar esses vasos, né? Vamos chamar assim, né? Eles levavam esse sacerdote em treinamento a um estado extremamente alterado de consciência. E as notas começam, do, ré, começa no mi. Perfeito. Porque o chakra básico, nós vamos falar um pouco disso, cada chakra nosso, vindo do básico até o coronário, eles vibram nas 7 notas principais musicais que nós conhecemos hoje. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí o dó de novo. Né? Então, o sacerdote entrava, a primeira câmara vibrava em mi. É como se você fosse para a faculdade hoje, o seu primeiro ano de faculdade, você ia ficar numa câmara vibrando em mi. Para você poder absorver todo o conhecimento e entrar nessa conexão inerente a esta força cósmica que vibrava em mi. Cara, então... No seu segundo... No seu segundo ano de faculdade, se você passasse, obviamente, não ficasse em DP, você passaria para uma câmara que vibraria em Fá. Onde um outro grupo de vasos, projetados, todos eles,
lotariam a sala e seriam tocados para emitir a nota Fá. Numa outra sala, perfeitamente acústica, com 100% de reverberação. Quando eu digo 100% de reverberação, o que eu quero dizer? Hoje você vai para um estúdio, tem aquela casquinha de ovo, aquela espuma, porque ela absorve parte da sonoridade e abafa o som. A finalidade de uma câmara iniciática ou de cura no Antigo Egito não era abafar, era reverberar em todas as direções com 100% da potencialidade da emissão daquele som. Sim. E assim por diante na sua carreira de sacerdote, até você chegar na última câmara iniciática, na nota Si. E aí você imagina esta mesma sala, que só tinham os sacerdotes, vamos dizer, os mestres, ela lotada de vasos, vibrando em Si, porque ela só podia entrar 2 discípulos. Então era um monte de sacerdote com um monte de vaso contra 2 discípulos. Caraca. Vibrando da mesma forma em Si, a nota do chakra coronário, da tua ligação com o divino, com a espiritualidade. E aí a Gabu adora essa parte que eu vou contar agora. Essa câmara tinha uma particularidade muito especial. Todo esse contexto de câmara, de reverberação, de revestimento com cristal lazuli, com os vasos e os sacerdotes tocando, e etc, 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 só entravam em funcionamento com a energia de um sacerdote masculino e um sacerdote feminino. Sim. A conjunção dessas duas forças é que estabelecia a perfeita conexão e funcionamento dessa câmara ligada ao divino. Então, até agora eu falei de sons tocando. Então, você imagine 4.000 vasos tocando ao mesmo tempo, dentro de uma pirâmide que já tem toda uma, né? E assim por diante. Os estudos dessas escavações encontraram nesses vasos todos resíduos ainda frescos de óleos essenciais. Óleos que não perderam a propriedade em 5.000 anos. Então, além de tudo, como é que esse vaso emitia o som? Como é que ele chegava no som? Obviamente que a construção do vaso era um pouco bruta, né? Vocês viram o desenho? Mas eles equilibravam a emissão do som e chegavam na nota perfeita com a quantidade de água que eles colocavam e a quantidade de óleo essencial dentro desse vaso. Então, imagine a precisão do cálculo para que este vaso, que era diferente do outro, obviamente, construção bruta e rocha, ele precisa deste tanto de água com mais uma gota de essência, e aí ele vai emitir a nota Si e a frequência do aroma exata, porque no outro vaso, que ele era um pouquinho diferente, era uma quantidade um pouquinho diferente de água, e talvez 2 gotas de essência, para chegar na mesma nota Si. Isso é um conhecimento que talvez hoje a gente ainda esteja capengando para entender como é que chegava nisso. Sim, porque isso é multidisciplinar, né? Você tem um conhecimento alquímico, de música, do aroma, são várias, e sei lá mais de que mais que precisava conhecer, porque tem estrutura arquitetônica, engenharia, por conta da sala. Eram muitos conhecimentos ao mesmo tempo que eles tinham que ter, né? Além do conhecimento profundo da anatomia energética. Perfeito. Além desse, claro. Porque claro. aquela câmara era destinada àquela nota que era daquele chakra. Perfeito. Perfeito. Sim. Né?
E todo esse contexto que você falou, químico, físico, mineral, por que a calcita? Sim. E aí vocês vão também, nas pesquisas que vocês fizerem, ou no curso vocês vão experimentar comigo, vocês vão perceber que as calcitas hoje no mundo têm algumas cores. E as cores desses vasos eram específicas, para câmara específica, para nota específica, etc, etc, etc. Hoje, o nosso sumo sacerdote Google já fala muita coisa. A gente sabe que os chakras têm as cores, né? Nosso mestre Google, o guru dos gurus, né? O chakra da chakra tem sua nota musical, tem a frequência vibracional em hertz, tem sua cor característica. Hoje isso é muito claro, está muito, né? Mas eu estou falando de 5.000 a 6.000 anos atrás. Então, é um conhecimento empírico que dificilmente a gente não consegue nos remeter a alguma herança cultural anterior. Sim. Pergunta. E aí, pergunta. Acompanhando essa parte da aromaterapia, da musicoterapia, né? Você falou que as paredes eram revestidas de lápis lazuli, ou seja, eram azuis, né? Uhum. Mas é possível que eles trabalhassem também em cada sala com a cor em eminência daquele chakra? Cromoterapia, de alguma maneira? É raro, estou falando hoje, né? Até hoje. É raro achar salas revestidas de azulejo, como são Saqqara. Em geral, as salas são de paredes... É difícil descrever para vocês. Eu vou dar uma ideia do que pode ser uma parede de um templo, ou de uma tumba, ou de uma pirâmide dentro de uma câmara de cura, ou de uma câmara iniciática. Os meus alunos sabem, quando eu mostro as muralhas de Saqqara, do que eu estou falando. O mais perto que a gente pode chegar disso são o que a gente usa de pisos de granito hoje, ou porcelanato. Porque o que a gente vê hoje das pirâmides, por fora e por dentro é o mesmo conceito, é o esqueleto. É a mesma coisa que você olhasse a sua casa sem reboque, na parede crua. O que a gente vê hoje é uma construção que não foi rebocada, ou com a ausência do reboque e do acabamento final. Porque as pirâmides, originalmente, ainda há resquícios em algumas partes dela, no pico da pirâmide de Quéops, na base da pirâmide de Saqqara, por exemplo, você tem esse acabamento liso e perfeito. E elas eram revestidas ainda de substâncias, muito calcário, muito, né? E se tornavam lisas e reluzentes, inclusive. Então, é como se você espelhasse a sua sala. Então, o azulejo tem essas características, talvez até por ter sido a primeira. Mas com o passar do tempo, chegou-se numa complexidade de construção onde as salas eram quase espelhadas. As paredes de uma lisura e de um acabamento fino impressionantes. Então, esse tipo de acabamento, se você azulejar a sua casa, revestir ela de porcelanato ou de granito, no teto e nas paredes e no chão, você vai ter o mesmo efeito. Você vai emitir uma nota musical, vai ficar reverberando quase que continuamente por muito tempo, sem perda nenhuma, em todas as paredes, em teto, chão e tal, e vai ricocheteando para todo lado. Então, não existe indícios hoje de construções que tenham cada uma revestida com um tipo de rocha para remeter a alguma outra coisa. Até porque a maioria delas, ela foi criada para ser feita as pinturas.
para ser escritos hieróglifos e pintados nas cores inerentes para contar a história de todo o Egito, né? Você sabe que existem 3 grandes escrituras no Egito. O livro dos mortos, o livro das pirâmides e as escrituras sagradas que são encontradas nos papiros. Essas 3 coisas contam toda a história e tudo o que aconteceu no Antigo Egito. Então, é a base de toda a literatura egípcia, né? E os aromas são muito especiais nessa, porque o aroma, muito mais rapidamente que o som, porque o processamento do aroma bioquimicamente no corpo do ser humano, ele é muito mais rápido do que o som. O som você precisa se concentrar, existe uma necessidade de um isolamento, né? Hoje temos um espetáculo de fone de ouvidos que são cones, né? Que tem um isolamento muito legal, mas para você chegar aí é muito mais complexo. Qualquer coisa externa pode interferir na sua concentração e ela entra pelo mesmo canal junto com aquele mantra, com aquela música que você está escutando. Já os aromas, eles entram de forma direta e instantânea, inclusive na nossa corrente sanguínea. Então você o inala imediatamente. Por que a droga faz o efeito que faz com uma pessoa inalando? Ela cai diretamente na corrente sanguínea e vai diretamente ao sistema nervoso central, de forma instantânea. Senão, os traficantes não venderiam drogas, venderiam MP3 e MP4, né? Google Drive, alguma coisa assim, que seria até mais fácil. Mas o efeito é muito mais rápido, intenso e instantâneo quando você inala alguma coisa. Todas as nossas percepções, que elas estão todas, os 5 sentidos estão concentrados aqui, né? Especialmente 4 deles, na nossa caixa craniana, que é ligada diretamente, numa curta distância, ao sistema nervoso central, ao nosso cérebro. Então, qualquer coisa que se faça na audição, no olfato, no paladar e na visão, é instantâneo. Alguns deles muito mais do que outros. O olfato é um deles, né? Então, hoje nós temos uma leva de seres humanos com a tal da rinite, porque nós temos um sistema olfativo extremamente sensível. Sim. E existe uma agressividade, né, de aromas no nosso cotidiano, que muitas vezes não nos fazem bem. Sim. Eu também selecionei algumas imagens aqui, também foi feito de curiosidade. Esta imagem aqui em cima foi usada no post. Certo. Isso é uma referência da deusa Hathor, estabelecendo um link de proteção com uma rainha. E na sequência ela vai, e esta rainha a homenageia, deusa Hathor, a deusa do amor, com uma flor, representando a flor de lótus, representando o aroma, e um instrumento musical representando o som. A mesma coisa acontece, deixa eu ver como é que eu vou, aqui. Um faraó, isso era um ritual quase que sagrado. Os faraós eram preparados pelos deuses Anubis e Sekhmet. Uhum. E olha o que ela está fazendo. Fazendo ele inalar pelo nariz o aroma da chave Ankh, a chave da vida. Então, através das narinas, o faraó recebia todo o poder, toda a força, toda a conexão que ele precisava para reinar em todo o Egito. Fantástico. Inalação. Via nasal. Fantástico. Né? Aqui embaixo
Isis, numa das representações dela, Hathor também usa muito esse artifício, tem em suas mãos um instrumento extremamente importante. Muito provavelmente você usou um tipo de instrumento desse, Gabo, no xamanismo, mas não sabe a origem. Isso se chama, esse instrumento que ela tem nas mãos. Esse aqui é o original. Certo. Encontrado nas escavações. É um cabo, obviamente todo ele enfeitado, ornamentado, né? Com um arco de metal, algumas travessas de metal e moedas presas nele. Sim. Conhece alguma coisa parecida? As maracas. Exatamente. Isso no Egito se chama sistro. Vou escrever aqui para vocês. Pode ser com C, eu vou escrever com S, Tá. mas pode ser encontrado com C também. Opa, ciatro não, é sistro. Gente, a gente já vai responder para vocês sobre o livro, tá? Ele acabando de explicar isso, e aí já vai para as perguntas. Que coisa linda, olha que legal aqui em cima, eu coloquei algumas espécies de instrumentos. Então, aqui é um tambor. Deixa eu ir mais perto aqui. Tá. Um tambor. Tá. Em cima dele, 2 tipos de flauta. Ah, que lindo! Acima dele e ao lado, vocês vão identificar esse outro instrumento. Esse aqui. É uma harpa. Lindo! Né? Então, aqui do lado, também uma referência de um sacerdote, né? Vestido de branco, carequinha, tocando uma harpa. Ou ele está homenageando, ou ele está invocando, ou reverenciando Ra, o Deus Criador. Então ele chega ao Deus Criador emitindo sons. Ao lado dele, na frente da harpa, entre o Deus e a harpa, vocês vão ver aqui, ó, está a mesma flor de lótus. Ah, que bacana, tá. Homenagem aos aromas. Perfeito, perfeito. Então, aqui embaixo, muito legal, ó. Você tem vasos com flores, né? Aqui, ó, né? Vaso, outro vaso com flores. Atrás de Anubis, Anubis devia bater um tambor. Adoro! Não é, é a cara de um atabaque. Ah, total. Não é? Então, novamente, a referência da força do som, da musicalidade e dos aromas no culto aos deuses. Nessa representação, então, fica muito claro que aromas e sons eram sinônimos de força, sabedoria e poder. Da conexão com o mundo divino, com os deuses. E o fato é que é. Assim é. Todos os estudos, e ninguém contesta isso, que a vibração da criação do universo está no mantra Om. Sim. Repito, que vibra em si, dentro do nosso chakra coronário. Faz todo o sentido. Né? No Tibete, usa-se o Om. No budismo, usa-se o Om. No hinduísmo, usa-se o Om. No Egito, o Om também era presente. Sabe o que é legal do Om? Que, na verdade, ele inteiro, ele começa aberto e depois ele fecha. É Aum. Então, ele traz justamente também essa energia do masculino e feminino, né? Do positivo e do negativo. Exatamente. É maravilhoso. A gente não foi acostumado a fazer isso. Só fala Om direto, mas na verdade ele começa aberto e depois ele fecha. O vocálico na língua mãe egípcia escrevia-se, se a gente fosse traduzir hoje, que não é uma coisa correta de fazer, né? O Om seria escrito A-U-M. Aum.
É isso aí. Né? É. Mas mesmo assim ele vai vibrar em si. Maravilhoso, É muito interessante. Eu vou aproveitar. Nós estamos no dia 9/9 e Sim. passamos um pouco das 9, né? Mas era legal fazer o exercício, para quem estiver aí junto, a gente faz uma coisa rapidinha. Bora. Porque a gente fala muito do ON e todo mundo conhece o ON e tal, mas a gente tira pouco proveito desse ON. Porque a gente acha que é simplesmente uma coisa vocálica. Mas o ON é muito mais profundo e mais complexo do que a gente, né? Sim. A gente ampliar a atuação desse ON, ele passa por alguns macetes, né? Todo mundo sabe onde é a glândula pineal. Conhecida carinhosamente como a morada do espírito, a casa da alma, que é a glândula responsável pela nossa conexão com o chakra coronário e com o divino. Além de todas as suas funções hormonais e tudo que ela atua em relação à regulação de nossos órgãos e etc, 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 etc. Mas vamos olhar o lado holístico da glândula pineal. É uma glândula preciosíssima no tamanho de uma ervilha, que está no encontro desta linha com esta linha. No cruzamento dessas duas linhas, você vai encontrar a glândula pineal, que a gente já falou disso, está na representação do olho de Horus. Perfeito. O olho que tudo vê. Porque ele está ligado diretamente com esta conexão com o Criador e a capacidade de você ver com esta força criadora. Como ela está aqui, fisicamente falando, lá no meio do seu cérebro, protegida pela caixa craniana, como se fosse um grande tesouro, coincidência, o acesso mais próximo que você consegue chegar da glândula pineal é pelo céu da boca. E olha que interessante, chama céu da boca. Se você tocar o céu e ir para cima, você chega na morada da alma. Que bárbaro! Tudo coincidência. Então, o mais próximo que você conseguiria chegar para tocar na sua pineal é tocar no seu céu da boca. Porque logo acima dele, e ele é oco, Sim. Tem essa membrana, acima dele está esta parte do crânio, onde você chega perto da pineal. Então, vou ensinar um macete para vocês não ficarem com o dedo dentro da boca, é muito feio. Né? Encostem a ponta da língua no alto do céu da boca. Esse acesso, esse toque, ele é sutil, leve, é só encostar. Com a língua encostada nesse céu da boca, experimente fazer o ON. Legal. Então, vou convidar agora para uma atividade. Então, vamos fazer. Vamos? Encoste a ponta da língua no céu da boca, imite o ON, continuamente. ON. Respira profundamente, repete o processo. Toque com a sua língua no céu da boca e imita o som ON. ON. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vou mudar o tom da pergunta. Tudo bem aí? Tá tudo ótimo! Tá tudo on, né? Tá tudo on.
Laís ia perguntar assim, Gabu, volta. Eu falei, tô voltando. Agora eu acho que eu fui de novo. O que que acontece num processo desse? Você, encostando a língua no céu da boca, você cria uma ferramenta que o som, a vibração sonora sai da sua corda vocal, caminha pelo músculo da língua e bate no céu da boca e aciona diretamente a sua glândula pineal. Perfeito. E aí o ON, você vai atingir níveis de conexão no ON muito diferentes de que você fizer normalmente ON sem fazer nada. Então, um macete aí para, né, um amplificador de ON. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Isso a galera do yoga Associem isso. que faz, né? Assim, não todos, não todos. Mas assim, isso é visto no yoga, né? Sim. Associem isso a um cheiro que for do agrado de vocês. Vocês vão ver que o resultado disso é maravilhoso. Vai levantar a Você entra cama. no... Isso aí, tá? Que delícia. E aí, obviamente, tem pergunta, Gabu? Ei, Se tiver pergunta, a gente pode responder. eles querem saber sobre o livro das pirâmides, se é possível conseguir ou se é uma coisa... Como é que funciona isso? Não, é que o livro das pirâmides, assim como o livro dos mortos, eu tenho o livro dos mortos aqui. Mas, obviamente, a transcrição do livro dos Perfeito, mortos. sim, sim. O livro das pirâmides, não, porque ele está todo espalhado. O que é o livro de alguma coisa? O livro da vida, o livro dos mortos, o livro das pirâmides. São sequências contínuas de pinturas hieroglíficas em papiro. Eu vou mostrar para vocês como é construído isso. E, por exemplo, aqui atrás, para quem conhece minha sala, sabe que tem um quadro. Que é aquele quadro famoso, que Anubis leva o recém-desencarnado até a balança. E depois vai até o tribunal, a sala de Osíris. Neste quadro, tem 3 partes do Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, só um minutinho que eu vou pegar para vocês. Vai lá. Gente, se tiverem mais perguntas, pode ir colocando, que a gente vai respondendo conforme a gente vai conversando. Isso aqui, obviamente, é uma reminiscência, é um jeito do Livro dos Mortos, é uma publicação. Gosto muito dela porque ela retrata a realidade até de como ele é construído. Legal. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. São o que eles chamam de pranchas. Pranchas é um papiro enorme, grande. O Livro dos Mortos são 37 pranchas. Tá. O que eu tenho no quadro aqui, que é essa representação mais comum, a gente mostrou ela em alguma das lives. Sim. São 3. São 3 pranchas. Toda aquela história que eu conto em cima daquele quadro, tá. São só 3 pranchas. Tá. Tem mais 34. Voilà. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês como é que funciona a coisa. Esta aqui é a prancha número 1. Que coisa linda. Que coisa linda. Tá. E aí, tudo o que ela significa. Né? São páginas e páginas descrevendo o que é a prancha número 1. Prancha número 2. Tá. E até chegar nas pranchas que todo mundo conhece, que acho que é a 3ª prancha. Peraí que o contra-regra não arrumou isso aqui. O pessoal do estúdio aqui não deixa nada.
Quem sabe Olha faz a prancha alguma. número 3. Aê, boa. Essa é a prancha número 3. Veja que é só aquela cena da balança. Aproxima, por gentileza, um pouco mais, porque a cena da balança está centralizada, né? É, Isso. Aí, aqui. aí, Ronaldão, aí dá para ver um pouco melhor. Mas depois a gente pode mandar também essa imagem, botar nos stories. Depois que passa na balança, aí sim, prancha 4. Ele vai até a casinha de Osíris para ter uma conversinha com ele. Então, essa é a prancha número 4. Depois disso, o recém-desencarnado tem mais 33 pranchas de história para contar. E outra dimensão. Já no mundo pós-vida. Perfeito. Assim são todos eles. O livro dos mortos é o mais divulgado, é o mais estudado, e é o que foi mais liberado para todo mundo ter acesso, né? Talvez até pelo fascínio. O livro dos mortos, aquela coisa, né? Meio fascínio que a gente tem para entender a morte, né? Exato. Que na verdade, para o egípcio, esse era o livro da vida, né? Porque a vida para eles era o depois. É a continuidade, né? Eu não sei se eu respondi. Respondi? Para quem perguntou, respondi? Eu acho que sim. Você falou que o das pirâmides não dá, porque é uma compilação que está aí perdida, sei lá por onde, né? São fragmentos, né? E são milhares e milhares de pranchas. Sim. Contando toda essa trajetória, né? Sim, sim. Mais alguma? Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver. E o que elas. Perguntaram aqui. E o que eles inalavam? A Amanda perguntou a frase. Legal. Muito bem. Amanhã vai ter fila na lojinha desse. Óleo essencial, né? Pelo amor de Deus, gente, tomem cuidado com óleo essencial. Óleo essencial é um substrato concentrado. Alguns deles podem ser usados na pele, alguns deles podem ser até ingerido, diluído em água. Mas, por favor, busque a orientação do especialista para isso. Não sai passando qualquer coisa em você. Quando for comprar, provavelmente você pode comprar isso já diluído, preparado para você espirrar, para você inalar. Que o óleo essencial puro, além de tudo, vocês vão pagar, se for original, se for um óleo de verdade, vocês vão pagar uma grana razoável. Sim. Eu, nessa ida no Egito, eu tive algumas lojas e uma delas foi muito legal. A gente parou para ter uma aula, né? Do alquimista que preparava tudo tal. E, eu vou ter uma ideia para vocês. Um frasco de 30 ml do óleo mais barato que tiver lá custa $60. Porque é um óleo puro. Sim. Que não dá para você usar, você tem que diluir para usar, senão você é uma gota, você no ambiente todo. Então, por favor, se orientem aí, deve ter até no grupo aí aromaterapeutas. Eu trabalho bastante com algumas essências aqui, alguns tipos de aromaterapia. Eu não sou um especialista em aromaterapia, a não ser no que diz respeito à técnica da cura taquiônica, né? Sim. Porque ela é bem focada no Egito e a parte científica de toda a botânica que isso envolve. Eu fiz um curso e tal, mas eu não sou um aromaterapeuta, né? Então, busque a orientação do aromaterapeuta, porque é importante entender não é o quê, lembram? É o porquê. Mas é o porquê. Exato. E o porquê está muito ligado à sua necessidade. Por que que quero usar um óleo? Porque eu tenho uma questão XYZ.
ninguém melhor que um aromaterapeuta para te dizer, Exatamente. para esta questão, nesta situação, Exato. o melhor óleo a ser usado é este, e nessas condições, nessa dosagem. Perfeito. Perfeito. Porque, lembrem do ditado, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exatamente. Não, esse Né? tópico foi importantíssimo. Que está sendo muito falado e tem muita empresa que está sendo muito divulgada, mas já a gente não vai dar nomes aqui, que não é o caso, mas assim, que a gente acha que é muito legal, mas já perdeu a mão, inclusive, de ingestão, de como, enfim. É. Então, o que o Ronaldo está falando é de suma importância. Converse com alguém que você tenha confiança de aromaterapia. A gente tem até a Tatiana Stropa, né? Que é uma parceira de trabalho do Ronaldo e da Vanessa, que a gente fez... Márcia Curtido também são especialistas no assunto. Eu vou colocar o nome das duas aqui. A Márcia Cortizo. E a Tatiana Stropa. Isso, Márcia Cortizo. Enviar. E agora aqui, Tatiane. Eu posso orientar em algumas coisas? Até posso, mas não sou especialista. Perguntaram uma coisa muito legal. E isso tudo que a gente está falando para as pessoas, como é que pode ser aplicado no dia a dia? Então, eu vou terminar de responder para quem perguntou como é que era lá no Egito, o que usavam. Então, primeiro, eles tinham um conhecimento muito profundo do que, do porquê e do quanto. E estabelecer essa dosagem certa, na hora certa, para a coisa certa. Porque as aplicações é de uma infinidade brutal, né? Sim. Mas, por exemplo, os deuses, os templos, sempre foram muito bem reverenciados com incensos. Certo. E com óleos essenciais. Um deles, por exemplo, é muito importante, alguns deles, né? Vou citar dois. O Líbano e a mirra. Até citaram lá em cima, alguém que eu não lembro agora que falou. Esses dois, inclusive, estão na história do nosso grande amigo Jesus. Quando ele nasce, a fábula conta que ele é visitado pelos reis magos, que levam o que para ele? Óleos Laura essenciais. Dias. É tua aluna, não é, Laura Dias? Sim. Eu imaginei que fosse, porque ela disse que ela pegou a pirâmide de Táquio e colocou sálvia, que veio na intuição dela. Ela já está usando a pirâmide de Táquio, que delícia! O que ela está dizendo é o seguinte. Alguns táquions que nós fornecemos, eles têm... Esta é uma pirâmide. Se notar, dentro dela tem outra pirâmide. Porque, na verdade, ela é um orifício dentro dessa pirâmide. E você pode colocar as coisas aqui para você trabalhar essas situações de forma a intensificar tanto o uso da energia taquiônica, aleatoriamente no seu dia a dia, ou no processo da cura taquiônica, com testemunhos. Um dos testemunhos pode ser um óleo essencial. Perfeito. Eu faço bastante uso, só que eu uso os cones, ou dongos, que tem a mesma característica de ter um receptáculo para você trabalhar. Né? E logo, logo teremos novidades nos cursos de cura taquiônica aí, no nível 2. Ai, que delícia! Né? O uso desses sons e aromas. Maravilha. Né? Uma das coisas muito legais de que pouca gente sabe, a barbichinha do faraó. Sim, verdade. Essa barbichinha é fake. Essa barbichinha era
feita de cabelos e tal, mas era artificial, uma peruquinha, em forma de barbicha. Era um símbolo do poder real. O que pouca gente sabe, que tem que ir muito fundo nos estudos para chegar nessa informação, que pouca gente fala disso, é que esta barbichinha era presa aqui e amarrada na cabeça do faraó. E esta barbichinha era pulverizada com um tipo específico que eu não vou contar qual, porque aí é spoiler demais do meu curso. Era pulverizada com um composto, na verdade, de vários óleos essenciais específicos, na dosagem certa, nesta barbichinha, para que ele ficasse em inalação contínua e conectado ao Criador e aos deuses o maior tempo possível do seu dia a dia. Então, o faraó era um cara que vivia no outro mundo, né? Literalmente, não tinha como você expandir a consciência com isso. O Ronaldo, o Sou Pátria está perguntando, eu estou aguardando. Fala, calma aí, Sou Pátria. Acho que ele quer a dica de como usar isso no dia a dia. No dia a dia você pode usar aromas e sons também. Para limpeza. Então você vai encontrar coisas, por exemplo, eu vou citar assim, bem grosseiramente, tá? Vou repetir, eu não sou especialista. Eu estou quase que no mesmo barco que vocês, de usuário. É que eu estudo bastante, então eu acabo tendo um pouco mais de informação. Por exemplo, muitas filosofias, muitas delas, usam, por exemplo, aromas de arruda para limpeza. Se você está buscando uma harmonização, você pode usar uma lavanda. Se você está buscando um pouco mais de ânimo, de felicidade, de um up, você pode usar um alecrim. Né? Aí posso citar inúmeras formas e algumas situações para você usar. O processo da cura taquiônica, por exemplo, tem sido bastante solicitado o uso de um óleo essencial de melaleuca. A melaleuca tem um processo, né? Os aromaterapeutas me perdoem se eu estiver falando uma bobagem, de cura, de tratamento, de saúde física. Então, isso está muito inerente ao processo. Mas vou repetir. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tomem cuidado com isso. Exato. Tudo isso que eu estou falando, essas 4 ou 5 coisas que eu citei, podem ser usadas através de incensos. Particularmente, o Ronaldo é o que ele mais gosta. Eu gosto muito mais da versão incenso do que da versão líquida em óleo. Hoje nós temos aromatizadores, eu tenho um tão bonitinho, e acho que é a Márcia que vende, que parece um ovinho. Eu comprei muito bonitinho no meu quarto. Além do que, esse que eu tenho, ele trabalha com a cromoterapia também, ele vai emitindo luzes. Isso. Que tem frequências, né, de tratamento também. Então você pode ter um aromatizador bom. Por que eu friso o bom? Vou explicar por quê. Você pode ter um óleo essencial bom e você trabalhar aspectos de cada aroma nesse ambiente só pulverizando o ar. Além do que, se você pulverizar o ar, ele vai diluído em água, você está umidificando o ambiente, que é bom para a nossa saúde respiratória. Então, isso são dicas. Eu prefiro o incenso, porque o incenso, para mim, tem um outro significado, porque ele trabalha também o elemento fogo. E num processo de limpeza do ambiente, o elemento fogo é fundamental. Transmutação.
a emanação da fumaça, nesse serpenteamento que a fumaça faz, tem um significado holístico também. Então, o Ronaldo prefere o incenso do que o óleo. Mas eu tenho aromatizador, eu tenho... Quem vem aqui no meu consultório sabe que eu tenho vários. Bastante, uma variedade bem grande de óleos, além de outras essências, outras frequências vibracionais em forma de aroma, né? De sprays, etc. E aí eu vou deixar a Tatiane e a Márcia, né, fazerem a vez delas aí. Você pode usar em termos de perfumes. Hoje eu estou precisando de um up, de mais energia e tal. De uma coisa mais forte. Você pode notar que as fragrâncias masculinas são as chamadas cítricas, ou de madeira, porque elas levam mais a questão da força, são mais agressivas, mais potencializadas. As fragrâncias mais femininas são as mais suaves e mais adocicadas, porque leva para esse lado da suavidade, né? Da flexibilidade, da coisa mais amorosa e mais leve. Então, esses macetes, o que eu estou precisando para hoje, e não é só no som, não é só no cheiro, é na cor da sua roupa, é na forma que você vai pensar, no que você vai falar para você mesmo, na hora que você levantar de manhã, olhar para o espelho e emitir algumas palavras e sons para você mesmo, né? Então, isso é difícil dar uma fórmula. Sim. Uma receita de bolo, porque vai depender muito do qual o foco e qual a questão que você quer trabalhar. Exato. Então, eu acho que eu não respondi, mas respondi, né? Mas é um norte, né? Porque, como você falou, não é uma receita de bolo. Falando em, por exemplo, você falou bastante da aromaterapia, se pudesse falar alguma coisa de música, escolher uma música que te... Eu fiz até uma playlist chamando Elevando a Frequência. Eu não continuei, porque dá um certo trabalho. Eu fui ouvindo música por música para ver o que as letras queriam dizer. Cara, tem muita coisa que a gente canta que é podreira. Tem muita coisa que a gente canta e quando vai ver... Eu vou escrever aqui, ó, por favor. dois caras. Dois caras que eu acho que vale a pena a gente escutar o que eles fazem. Boa, boa. Porque isso é muito importante, né? Me perdoem se a grafia não foi exatamente essa. Vai lá. O outro... Principalmente esse, talvez não seja assim que escreva, mas vocês vão achar. Estou citando Robert Coxon. Ah, sim, claro. Faz muita coisa em piano. E Eric Nicoletti. Ele está muito mais ligado aos sistemas de percussão e sopro. Que é bem... Eric Nicoletti, vocês vão ver que é bem isso aqui, ó. Ai, que É legal. arpinha, é tambor e é flauta. Ele faz muito a linha egípcia e xamânica. Que delícia. Esse eu vou atrás. São caras muito legais porque eles trabalham sempre em frequências elevadas. As frequências em hertz que eles trabalham das músicas são bem elevadas. Perfeito. Então são músicas planejadas, tocadas com uma finalidade proposital, né? Eu lembro quando eu fiz o curso com a Vanessa, né, que a gente estava tendo um curso foi onde eu conheci o Coxon, foi na formação de EMF. E aí ela trouxe essa informação, né, que o Coxon, na verdade, ele canaliza realmente as músicas na frequência da quinta dimensão. Então é um portal realmente para a quinta dimensão, daí para cima, né? Então, isso que você está falando, que eu, por exemplo, me perguntaram do dia a dia, isso é primordial. Eu passo para todos os meus pacientes, cara, a Coxon. E esse Nicolette, eu vou dar uma olhada, obrigada. Eu não sei nem se eu conheço ou não, mas eu não gravei o nome. Mas isso
É um processo de cura diário que a gente pode fazer em casa, no trabalho, no carro, para começar já fazer uma reprogramação do nosso dia a dia. Para quem perguntou como usar, eu vou dizer assim, você precisa parar, se colocar em posição de lótus, né? Com os dedinhos e tal. Não. Escolha o que você vai ouvir, escolha o aroma que você vai sentir e vai viver sua vida. Exato. No carro, é um bom exemplo. Você está no trânsito, bota uma coisa que seja legal você ouvir. Não vai ligar no noticiário que vai dizer que hoje me avisaram, tem uma greve de caminhoneiro, vai faltar gasolina. Pelo amor de Deus. Eu tive que desviar porque eu estava com o tanque vazio. Já me causou um problema, né? Não devia ter escutado. Então, coloque uma coisa que te faça bem. Exato. E a coisa mais linda que pode acontecer é a gente trabalhar para que a meditação, a posição de lótus, a coisa, né, de ficarmos com os dedinhos e tal, ela aconteça no dia a dia nosso. Que não precisa ser na forma de sentar, que a gente possa estar meditando 24 horas por dia. Exato. Porque a partir do momento que você se envolver com esses aromas de forma agradável, que te façam bem, que sejam... A gente fala muito hoje de tudo ser feito com um propósito. E, quiçá, positivo, né? Preferencialmente. Sim. Para o seu bem-estar. Se você tiver permeado de um aroma que leve a sua saúde, que eleve suas vibrações, que te provoque um bem-estar. Se você botar no seu rádio do seu carro ou na sua casa, enquanto você está trabalhando, fazendo alguma coisa, um som que seja para a sua saúde, para o seu bem-estar, para o seu equilíbrio, você não precisa estar sentado em posição de lótus. Você Exato. vai estar vivendo a meditação, o mantra e tal, no seu dia a dia. Exato. E é isso que eu insisto em dizer que o universo espera de nós. Sim. Sim. Porque é a brincadeira que a gente faz entre nós, né, nos cursos e tal. Você meditar, sentado do lado do Dalai Lama, lá no Tibete, e meditar, é molezinha. É. E para Paulista. Agora, senta no canteiro da Avenida Paulista, no dia 7 de setembro, e medite. Exato. Entre num estado de harmonia e equilíbrio diante daquela situação. Exato. É isso que o universo espera. Sim. E é isso quando eu me remeto ao Egito, porque isso não era uma coisa exclusivamente ritualística. Era o dia a dia. É dia a dia. É isso aí. Eu não sei se eu falei isso para vocês. A aromaterapia passou por um período de extrema perseguição na humanidade. Idade Média, Santa Inquisição. Bruxarias. Caça às bruxas. É. A moça, coitada, tinha uma plantação de lavanda e ela fazia um óleo para ficar um cheiro gostoso em casa e queimava aquilo e tal. É bruxa. Bruxa. Fogueira. E a aromaterapia foi banida da humanidade por uma perseguição brutal e criminosa de todos os praticantes da aromaterapia. Vulgos, feiticeiros e bruxos. E aí, de uma determinada época, especificamente, muito parecida com esta época que nós estamos vivendo, só que de proporções muito mais catastróficas, surge a peste negra na Europa. E descobriram que o aroma da lavanda ele ajudava a higienizar e sanitizar o ar. Olha que lindo, né?
E aí, aquela cambada de perseguidores da Santa Inquisição, de bispos e cardeais, porque doeu em algum lugar do corpo deles que dói muito, pegou lá, né? Opa, entre liberar a lavanda e a gente morrer tudo, né? Dá uma brecha para a lavanda. E admitir o uso da lavanda na Europa no pretexto de porque era uma medicina que eles descobriram que ajudava a limpar, esterilizar e sanitizar o ar atmosférico e diminuir a propagação da peste. E aí retoma-se toda a história brilhante e divina da aromaterapia na humanidade. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí. Sim. Mas eu queria falar também um negócio. A gente anda por aí, vai nas lojas e tal. Eu estou para achar um lugar que você não entre e não tenha lá um vidro com meia dúzia de pauzinho. Ah, perfeito. Gente do céu. Isso não é aromaterapia. Me desculpe quem faz, mas isso não é aromaterapia. É só cheirinho de ambiente. Isso sabe, quando você... Nós estamos entre adultos, eu acho. Você entra no motel e tá aquele cheiro bonitão, é isso. É isso. E é só isso. É. Esse frasquinho que você encontra lá no Carrefour, no Extra, na loja de R$ 1,99 e tal, é um negócio... Me perdoem se eu estou sendo muito direto, mas é porque, de novo, a diferença entre veneno e remédio. A química é muito forte. Este negócio é feito um cheiro para eliminar o outro cheiro. Então, eu tenho um odor que é desagradável no ambiente. Eu vou lá e passo esse perfume, bom ar. Senão, o bom ar custaria caríssimo, porque ele salvaria vidas. E não, ele é simplesmente para eliminar um cheiro que... Então, você coloca uma coisa para eliminar a outra. Mas até no frasco fala, eliminador de odores. Eles são até sinceros. É isso mesmo. Né? E você vai perceber que aquilo, pouquíssimo tempo, ele vai embora, perde o aroma, o vidro está cheio, mas não cheira mais nada. Então, sei lá, né? É a opção de cada um, eu respeito. Mas foi bom. Mas minha obrigação é... Exato, é importante você ter falado, porque assim, às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, acham que qualquer cheiro que coloque em casa pode fazer um processo de cura. Não, porque o que a gente está falando aqui é justamente trabalhar com frequência, com vibração, acessar o nosso sistema límbico, acessar outros estados de consciência. E esses que têm muita química não vão fazer isso. Tem que procurar uma coisa que seja mais natural. Quanto mais natural, como o Ronaldo falou, infelizmente acaba sendo mais caro. Mas é mais ou menos essa medida. É a manipulação e o extrair de uma planta, ou de um mineral, de uma árvore, de um tronco, né? Dependendo da origem, a essência daquilo. E a essência nunca é uma coisa em litros, né? Sim. Ela tem um custo alto porque a produção é baixa e isso, né, gera um custo mesmo. Eu não estou dizendo que o preço é justo, mas... Sim. Mas, enfim, eu entendo porque é caro. Mas o que você falou é brilhante, Gabo, porque da mesma forma que você pode estar inalando uma essência, assim como ouvindo um som, e vai alterar seu estado de consciência, vai alterar. Sim. Né? Se você estiver inalando uma coisa que não presta, química, de composição duvidosa, né? Vai alterar também, vai afetar seu estado de consciência, seu sistema nervoso central. Como? Aí só Deus sabe. Né? O que eu ia falar para eles é assim,
tentar no dia a dia, tentar não, quem tenta não faz. Buscar no dia a dia, adquirir hábitos que comecem, por exemplo, ao acordar, ao invés de botar um noticiário, né? Vou tomar um banho, em vez de ficar colocando qualquer coisa que seja muito, muito pesada. Coloca uma música gostosa. Ah, eu não curto música clássica. Coxon, esse outro aí que falou, é muita... Não importa. Não tem Bota uma problema. música que você sinta que faz você se acalmar, que ele desperte um estado de tranquilidade, de paz profundo. Se gosta de incenso, eu sou que nem o Ronaldo, eu amo incenso. Amo, amo. Mas eu tenho aqueles também de tomadinha, onde eu boto os olhos. Ou seja, a gente transformar a nossa casa no próprio ambiente de autocura. Eu fico 24 horas, Ronaldo. É com ou na tomada ou incenso, a vela sempre acesa e música o dia inteiro. Seja no YouTube ou no Spotify, tem sempre algum tipo de música. Ou uma musiquinha gostosa, um pop rock, um jazz, um blues, seja lá o que for, dependendo do que eu quero. Mas são sempre músicas que vão me conectar para algo para cima, me dá um up. Ou quando eu quero, são Positivo. músicas lemurianas, sons das baleias e dos golfinhos, um som xamânico, ou um coxon. Vou atrás desse que você passou. Você fez um tempo atrás um negócio com a gente, taquiônico, de um som incrível que eu taguei, que é um som tibetano. Eu uso muito também som tibetano. Então, isso, na verdade, a gente vai construindo no nosso dia a dia. Não tem certo nem errado, gente. Mas a gente está Não, em não, insumos, não. né? São insumos do que você pode usar. E veja com que vocês se afinizam. Mas façam isso uma prática diária. Porque é uma construção. E conforme a gente vai cada vez mais fazendo isso, a gente vai sentindo como a gente vai ficando como se fosse um escudo de proteção, né, Ronaldo? Porque eleva realmente a frequência. Sim. E você começa a perceber que eu acho que também é uma coisa muito positiva que acontece num processo desse, onde você se disciplina a Sim. se cuidar, Exato. né? A se observar e tomar cuidado com as coisas que você inala e ouve. Sim. Você começa a ter percepção do que lhe é positivo. E quando você começa a perceber o que lhe é positivo, na verdade, está acontecendo um milagre. Né? Você está se conhecendo. Porque nesse momento acontecem duas coisas. Você sabe o que é bom e você, por analogia, acaba descobrindo o que não é. Exato. É isso que chama autoconhecimento. Esse é o nome do autoconhecimento. Vou testar, não gostei. Tira, isso não é bom para mim. Testei, gostei, pô, isso é legal para mim, já me conheci. E essa prática tem que ser prazerosa. Sim. Você citou muito bem. Música clássica, puxa vida. Né? Por exemplo, eu tenho um gosto de uma coisa que está muito ligada a toda a minha história, outras vidas e tal. Eu sou apaixonado por canto gregoriano. Adoro. Pô, tem gente que escuta e acha insuportável. Para quem gosta, vou até dar uma dica, de tanto que eu gosto. Agora não mais, porque está proibido. Quando a gente voltar, né, ao novo normal, em São Paulo, para quem mora em São Paulo, existe no centro da cidade de São Paulo... Claro, o mosteiro, gente, a sério. O Mosteiro de São Bento. Que coisa linda! E todos os domingos, às 10 horas da manhã, eles cultuam uma missa. Eu nem sou, não sou católico, nada, mas eu vou lá para escutar. Que eles fazem duas coisas aos modos antigos. Sim. Eles celebram a missa, todos os monges já estão em procissão. Olha o que eu estou dizendo agora. Hoje, estou falando dos dias de hoje. Os monges beneditinos entram em procissão com o que, não sei se vocês conhecem, aquela bolsinha que sai fumaça. Turíbulo. Ela chama-se turíbulo. Perdão, Eles vão
incensando toda a igreja. Isso. E cantando os mantras gregorianos, que são orações em forma de tons vocálicos, extremamente específicos. Tem até um negócio legal, existe um conjunto que chama Gregorian, vou escrever aqui também, que eles fazem músicas pop em forma de canto gregoriano. Que legal. Que legal. Para quem não gosta do canto gregoriano puro, talvez escutar uma música dos Beatles em forma de canto gregoriano seja um pouco mais agradável. Que legal, que legal. Então tem muita coisa boa por aí. Sim. E aí acho que a gente deve se policiar e selecionar e ver o que faz bem. Sim. Teste, escute, cheire. Que sensação que me deu? Fiquei bem legal? Sim. Tá certo. Pô, isso não sei, me deixou agitado, me deixou... não é legal. Você pegou um gancho. Nossa, a gente já tá, sei lá que horas são de Jesus, Maria José. Agora? Agora são... Ei! Eu tô assim desde as 7 da manhã. 7, 7, 9, 9. Nossa Senhora, ok. Você tocou numa coisa que eu achei muito legal. Agitou, não sei o quê, presta atenção, acalmou os lugares que nós frequentamos. Tem uma pizzaria na minha rua. Ela é toda interessante, mas eu não consigo parar para comer no terracinho dela por causa da luz e do barulho. Então, a gente tem que prestar atenção, porque a gente insiste em alguns ambientes, alguns lugares, ou porque é da moda, ou porque família, amigo, fulano, por cidade vai estar naquele ambiente, e é um ambiente que às vezes não faz bem pra gente. E acha que é por conta das pessoas, às vezes é das pessoas também, mas enfim, às vezes aquele ambiente, aquela luz, o cheiro do ambiente, alguma coisa, não emite uma frequência realmente acalentadora, que vai te trazer um estado de bem-estar, né, de tranquilidade. A gente tem que prestar atenção em muitas coisas. A gente acha que é besteira, mas não é, gente. É uma somatória de coisas no dia a dia para ter atenção. E você citou uma coisa que é muito legal. Comer. Comer, eu sou um pouco menos, né? Mas comer está muito ligado a aroma. Total. Antes de você sentir o gosto, querendo ou não, você sente o cheiro. Sim. Assim como todos os mamíferos, a gente olha o cachorro, olha, tá até salivando e babando. A gente fala do cachorro porque a gente tem vergonha de falar da gente mesmo. Nós somos iguais. Porque você fala, muita gente remete só da memória, e existe a memória olfativa. É fantástico. Só de lembrar da comida, ele lembra do cheiro e dá uma sensação de prazer e de salivação. Eu lembrei da comida da minha avó, você falando na hora. Então, para quem perguntou, como é que é isso no dia a dia? Vocês vão dar risada do que eu vou falar agora, mas eu vou passar de louco aqui, mas tudo certo. Toda refeição que eu faço, vocês não vão me ver orando e rezando e tal, porque isso eu faço meio taquiônico, assim, meio, né? 27 vezes mais veloz que a luz. Mas eu dou uma conversada com a comida antes de eu comer. Eu olho para ela, ou através do aspecto visual, ou o cheiro,
ou qualquer estímulo, eu sei se eu devo comer ou não. Perfeito. E eu, Perfeito. puxa vida, eu saio daqui para comer uma bela X coisas. Eu chego no lugar, olho para X coisa, e ela diz para mim. Né? Porque isso tem uma sintonia vibracional. E aquilo que eu vou comer, primeiro eu inalo e depois eu ingiro. Então, outra dica para prestar atenção. Total. O que você está inalando, ou pelo nariz ou pela sua boca? Exato. É o que você quer? É o que lhe faz bem? Observe também. Sim. Fantástico. Falando nisso, vamos jantar? Vamos. 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 Quase 10h30, 2 horas de live. Ai, que delícia! Ainda, eu acho que ainda vai vir um fiscal do Instagram bater aqui. Que raio de coisa é essa que vocês fazem aí que fica 2 horas? Ai, que delícia! Galera, obrigada por quem conseguiu ficar até essa hora. Já teve um pouco Tá da ótimo. noite que foi saindo, mas obrigada quem entrou, quem saiu, quem ficou, quem vai ver gravado. Ronaldo, Muito bom. obrigada. Mais uma vez. A gente vai combinar depois nos bastidores qual outro tema que a gente traz aqui, porque tem. Puta, o que a gente falou hoje já sai tema. Das Sim, baleias, sim. dos cetáceos, por exemplo. Uau! Esses caras aí. Hoje eu vi um filminho, eu não sei como é que busca na internet, que ele apareceu para mim do nada, né? Aquelas coisas, né? Uma filmagem de um drone de uma pessoa, acho que era uma moça, não vi direito se era uma moça ou um rapaz, numa prancha, aparentemente de stand-up, e uma baleia brincando com ela. Ai, Pai Celeste. Dando uma empurradinha na prancha, passava por baixo. Ai, que coisa linda. De uma delicadeza e de uma suavidade que, né? Tem mais coisa por trás desses bichos do que a gente imagina. E como você fez um estudo disso, acho que seria tão legal a gente trazer essa informação que é tão pouco difundida só em canais muito específicos, para que as pessoas entendam, quando a gente se fala desses animais, que não é assim, eles estão em extinção. Será que eles estão em extinção? Será que é um outro processo que está acontecendo com isso por conta da transição? Que eu não vou ficar dando spoiler agora, né? Mas eu já entrei numas piras e umas conversas com outros terapeutas, outros médiums, e através de leituras também, que vieram com outras informações, enfim. Eu acho que eles têm tudo a ver com o que a gente está vivendo nesse momento, né? Eu acho que eles são realmente seres responsáveis muito por nós ainda não termos pirado e explodidos. Eu um dia antes de a gente ter combinado, eu também estava vendo eu assisto muito documentário, né? Eu vejo assim, se eu estiver parado de frente à televisão, eu gosto de algumas coisas muito específicas de filmes e documentários. E estávamos falando sobre as questões da história das vegetações. E aí, para quem sabe que nós estamos montando um projeto, está montado, né? Infelizmente, a pandemia que travou ele no cronograma, só no nosso calendário, né? Uhum. Mas daqui a pouco ele vai se reabrir de novo, que é a nossa visita ao Shasta, ao Monte Shasta. Exato. Quando nós falamos de Lemúria, eu falei bastante porque Shasta é considerada a nova Lemúria, né? Norte da Califórnia e tal. E no estado da Califórnia, e ao redor do estado da Califórnia, estão os maiores parques das nossas grandes ancestrais vegetais
que são as sequoias. Sequoias, né? Né? E a gente estava vendo o documentário, eu liguei a televisão, pum! Estava um documentário sobre as sequoias. Que coisa E exatamente sobre o parque que está no roteiro. Para quem tiver curiosidade, chama Yosemite. Yosemite, né? Yosemite Park. É o Sequoia National Park. Então nós vamos lá tentar falar com essas que elas permeiam o nosso planeta antes da humanidade. Quem será que pôs? Atlante? Lemúria? Hiperbórea? Tule? Né? Tem sequoias de 3.000 anos de idade lá. Que coisa linda. E aí os animais a mesma coisa, e etc, etc, etc. Tem bastante tema para a gente trazer, para que as pessoas cada vez mais se aproximem da natureza com outro olhar. E entendam por que a gente fala tanto de preservação, porque falamos tanto de nos conectarmos com Gaia, com a Terra. Não é só por um modismo, porque é bacana, não. Então, tudo isso que você está falando, Ronaldo, embasa a importância de nós honrarmos e preservarmos a Terra. Eu vou dizer exatamente o que eu acho, para a gente fechar. Cada planta que eu olho, cada animal que eu vejo, e quem me conhece sabe disso, por exemplo, agora eu moro no 19º andar de um prédio e eu tenho uma família de maritacas que vem comer na minha lavanderia. Que sensacional. Sabe da minha paixão por a natureza. Eu os considero simplesmente assim, irmãos. Exatamente, irmãos. É isso. Não tem uma palavra melhor que eu possa... Assim como os meus irmãos humanos, sim, eles também são da mesma importância e iguais. Exato. Na minha vida. Então... É isso. É por isso que a gente se dá bem, que a gente reconhece os irmãos por tudo quanto é lugar. Nós somos uma grande família, né? Exatamente. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Foi da delícia. Para quem teve a paciência de ficar, para quem teve que ir embora também. É isso. Tô vendo se tem alguma coisa. Obrigado. Eu acho que lá é maravilhoso. Gente, façam um favor, se vocês tiverem alguma coisa que a gente não conseguiu, que passou batido, quando a gente subir, né, o post, o Ronaldo vai subir no dele também, bota no feed os comentários, porque a gente, de repente, responde depois. Sim. Porque às vezes não dá pra gente ver Sim. tudo. Me perdoe se ficou faltando alguma coisa, porque eu fico aqui subindo e descendo. O dedinho. Não, e outra, né? Vamos ser francos. Eu sou menino. Não vai pedir para mim falar e ler ao mesmo tempo, que não vai dar, né? É por isso que ele faz uma com mulher. Não tem. É uma coisa de cada vez, não adianta. Tá tudo certo. Meu amor, muito obrigada mais uma vez. Foi incrível, foi incrível, foi incrível. Quanto conhecimento bom. Não esquecendo que também temos irmãos insetos. Sim, meu irmão. Como diria Chico Xavier, conversando com as formigas para matar elas. Esse assunto vai longe, né? Vai. Inseto, mineral. Ah, sim, vai. Isso dá conversa, viu? A gente vai eleger uns teminhas aí, Ronaldão, para colocar nas lives seguintes. E eu vou guardar a história do Chico Xavier para a formiga para outra live, quando a gente falar dos animais e dos insetos. Senão a gente vai se estender demais. Um super beijo. Beijo para vocês. Muito obrigada. Fiquem bem, se cuidem, se perfumem e ouçam bons sons. É isso! Boa noite. Beijo enorme. Obrigada, Ronaldo, mais uma vez. Nada.
Tchau, Tchau. querida.